Nós estamos começando mais um Momento Agro e hoje eu recebo aqui a Ariadna Passamani, ela que é filha de produtor rural, é também engenheira agrônoma, e o Rodrigo Fernandes, que é Kill Grader. Falei certo, Rodrigo? Falou, Falei falou. certo, né? O Rodrigo, ele é coordenador da unidade de referência de cafés especiais lá de Alto Rio Novo. Isso aí. E hoje, gente, nós vamos bater um papo sobre o novo protocolo de avaliação de cafés especiais. Teve uma mudança aí que começou a valer, melhor dizendo, que foi anunciada no ano passado, Sim, que entra em vigor este ano, não é isso, Rodrigo? isso aí. E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Vamos entender o que mudou, por que mudou, se melhora, se piora. Vamos bater um papo aí para a gente entender tudo isso aí sobre esse novo protocolo de avaliação dos cafés especiais. E eu vou começar com o Rodrigo, que já tem uma longa caminhada aí, não é, Rodrigo? Nossa, me parece muito velho isso. Não, não é isso. Eu quero dizer experiente, gente. Mas Deixa tem eu uma melhorar. caminhadinha aí, aham. Com essa coisa de provar cafés, né? É um Sim. grande incentivador, gente, dos cafés Obrigado. especiais da região de Alto Rio Novo ali e do entorno. E eu queria que você começasse falando pra gente, Rodrigo, quem que promoveu essa mudança? Como é que começa essa mudança? Conta um pouco disso aí pra gente. Então, o protocolo de bebida, né, de cafés especiais, ele já vem há muito tempo, né, sendo proposto uma mudança dele. Ele foi pensado, esse protocolo, para que poucas pessoas estivessem usando ele nos países. No máximo 10, 15 provadores por país. E aí eles foram pensando isso aí. Esse antigo protocolo é de 2004, mas mesmo quando foi feito esse protocolo em 2004, né, eles já pensavam em melhorar isso aí. E aí quando foi em 2020, a SCAR, né, que define esse protocolo de bebida, né, tanto para o Conilon quanto para o Arábica, ela pensou que teria que ter uma mudança, que tinha muita gente fazendo o Key Grader, né, mas que algumas coisas não estavam batendo muito, entendeu? Tava sendo meio subjetivo as questões de notas. E os cafés, para que possam ser valorizados, os formulários, eles eram para ser mais descritivos do café, para que pudessem valorizar, né? E até então, o protocolo foi feito em 2004 para que todo café especial que atingisse uma pontuação acima de 80 pontos, né, Ariadne, ele fosse considerado café especial. Só que tem muitas nuances quando você vai provar um café, que é muito mais do que pontuação. Tem como foi feito esse café, quem fez esse café, se foi homem, se foi mulher, qual o jeito do processamento desse café via úmida, via seca, como que esse café fez para chegar ali na mesa dos coffee lovers, né, da gente que gosta de provar café. E aí eles estudando isso, né, eles resolveram fazer um novo protocolo, o CVA, que é para valorizar o que vem atrás desse café, né? É tanto que mudou agora o conceito que é um café especial. O conceito especial do café especial agora é aquilo que a pessoa considera especial. Por exemplo, eu vivo uma dificuldade danada lá no Vietnã, que chove muito mais do que aqui, ou em Rondônia também acontece Sim. isso. E aí os cafés que chovem muito é mais difícil para secar esse café. Então, geralmente, quando a gente prova um café desse, porque ele ficou muito mais úmido do que o normal, a gente vai bater nesse café, que é despontuar ele, falar que ele não é especial. Mas como falar isso de uma região que chove o tempo todo? Que você não tem todas as características que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que a gente consegue secar esse café, tem a tecnologia de secadores aqui no Brasil, que a gente cada vez cresce nessa tecnologia de café, a gente é primeiro em qualidade, primeiro em tecnologia em cafeicultura, né? Então, para valorizar essas pessoas, esse tipo de café, foi feito esse protocolo e ele agora valoriza o descritivo, que é se você mora aqui no Brasil ou mora lá na Europa ou você mora lá nos Estados Unidos, você vai conhecer esse café pelo descritivo, né? E também tem a parte ainda subjetiva, que é a parte agora, o formulário afetivo, que é onde que o provador ele dá a nota dele, pessoal, né? Ele fala um pouquinho daquilo que ele acha do café, que vai continuar dando a pontuação. E mesmo não sendo limitante, hoje ainda vai ser considerado um café de 80 pontos acima, um café especial. Entendi. Rodrigo, vamos fazer meio que uma linha do tempo aqui, para quem está em casa entender do que a gente está falando. A gente tinha um protocolo
Desde 2004. Desde 2004. Que vinha seguindo, o mundo inteiro seguia esse protocolo? Como é que é isso? O mundo todo seguia esse mesmo protocolo. O mundo todo seguia esse mesmo protocolo. Mas ele já começou com algumas falhas, com algumas coisas que sentia-se necessidade de dar uma melhorada. Sim. E a partir de 2020, então, começa a colocar em prática essas mudanças. Começa essa discussão principalmente porque aí entra os robustos, os canéforas, os conilons, né? A melhorar a qualidade e aí... Por exemplo, porque eu não sei se a gente ia falar isso mais pra frente, mas a gente tinha uma distorção, né? O conilon, ele entrava com 30 pontos pra gente tirar defeitos de 30 pontos. Mas ele entrava com 30 pontos. O conilon, o canéforo, ele já entrava com 20 pontos só, porque a gente avaliava a doçura dele. Então, o protocolo veio pra ser... meio que como inferior. Isso aí. Entendi. Sendo que ele tem características totalmente diferentes. Sendo que ele tem características diferentes, mas ele não deixa de ter qualidade, assim Sim. como o arábica. Eu compreendi. E aí, de 2020 para cá, veio se fazendo, então, essas mudanças, esse estudo. E aí, chega em 2025, começa-se, então, entra, então, esse protocolo que é o CVA. O CVA. É isso? Na verdade, esse protocolo ele era para ter começado o ano passado, mas, assim, por algumas coisas técnicas que eles estão... Esse protocolo, na verdade, ele é muito flexível, ele ainda está sendo estudado para algumas coisas mudarem, mas ele, a partir desse ano, ele começa a valer aqui no Brasil. A BSA, né, que é o braço aqui da SCAR, assinou lá um acordo, né, com a SCAR, que aqui no Brasil seria usado o protocolo CVA a partir de 1º de outubro de 2025. Então, agora em outubro, daqui pouco tempo, daqui um mês, né, mais ou menos. Daqui pouco tempo, né, a gente vai estar aí, então, com esse novo protocolo valendo definitivamente. Definitivamente. Rodrigo, o que muda para vocês, provadores de café? Então, o protocolo antigo, ele dava uma limitação pra gente, porque os espaços para você colocar os sensoriais, para você valorizar a história do produtor, era pouco, né? E aí agora ele se dividiu em 3 formulários, que é um formulário descritivo, aonde que você... Antes era um formulário só? Era um formulário só, uma planilhazinha só, uma linha lá que você colocava acidez, sabor, retrogusto, o corpo, o equilíbrio do café, e aí você também valorizava ou não, as xícaras podiam ter defeitos, né? Fenólico, no caso do conilon, riado, no caso do arábica, né? E agora não, se dividiu em 3, né? Agora a gente tem o formulário que é o descritivo, que você descreve o café, e aí agora a gente não pode mais pensar no que a gente... Eu senti um aroma lá de biscoito da casa da minha avó. Isso é afetivo, isso aí uma pessoa que mora nos Estados Unidos não vai saber o que é. E aí agora no descritivo ele vai ter que resumir o que é esse biscoito. É uma coisa muito doce, é uma coisa muito azeda, fermentada? O que ele acha daquilo? E aí ele vai ter que colocar, ele tem opções para marcar com X, né? Ele é mais floral, ele é mais azedo, ele é fermentado, ele é doce, doce mascavo, ele é fruta cítrica, frutas secas, frutas vermelhas, né? E aí tem lá, porque quando a gente acabar essa descrição, e também a gente trabalha com intensidade, de 0 a 15. Por exemplo, cheiro, o aroma dele seco, né? A fragrância, na verdade. Você cheirou lá, e é de 0 a 15, qual que você é? E aí depois, quando a gente for dar nota no café de verdade, que é na parte mais afetiva, né? Aí você vai usar o que você descreveu para poder dar nota. Então vai ficar um café com uma igualdade com tanto o conilon quanto o arábica, quanto as histórias vão se encontrar, entendeu? Tanto a história do produtor, da produtora que está fazendo esse café, quanto do comerciante que está comprando esse café, quanto ao exportador que está exportando esse café, vai bater tudo ali, é muito mais fácil para vender. E ainda tem o formulário extrínseco, que é o formulário onde que vai vir todas as características desse café. Como que ele foi fabricado, em qual local, qual região, o terroir, que tem, que vem, entendeu? Qual a dificuldade que ele teve? Bem mais fundo nesse café. Então. Vai ficar mais fácil para os leigos que queriam provar café conhecer mais o café especial. Entendi. Ariadna, você acabou de fazer também aí um curso para entender esse protocolo. Quais as principais diferenças que você nota assim do antigo protocolo para esse? Por que você acha que melhorou, que piorou? Qual a sua avaliação? Então, eu acho que melhorou, para te falar a verdade. Eu acho que a gente vai ter uma melhor forma de avaliar esse café, porque, como o Rodrigo falou, a gente vai estar avaliando uma história dele, então a gente vai ter como valorizar mais, né? Dar mais valor a esse café, a esses atributos. E aí, pro produtor rural, ele vai estar tendo
levando esse trabalho dele, né, em consideração no momento da sua venda, né, esse esforço dele, esse café dele, se ele tiver uma história, ele vai ser considerado especial. Esse produtor, então, ele pode ter esse café especial, esse café dele especial vai ser considerado pela história dele, se ele tiver uma história, né, essa trajetória. E além disso, o que eu vejo de diferente nesses dois protocolos? Agora a gente vai trabalhar com uma régua, porque na avaliação descritiva, todos os provadores vão ter que estar meio que calibrados para estar fazendo, para todo mundo seguir essa regra. Aqui no Brasil eu vou saber que o meu café vai estar assim, lá meu café, a pessoa também vai estar conhecendo que esse mesmo café vai estar assim. Já na afetiva, a gente vai trabalhar com mercados. Então, a gente vai saber para onde mandar esse café, para quem a gente vai estar vendendo. Então, meio que essa divisão ajudou, né, a estar melhorando para a venda e tanto também para o... Um protocolo antigo, a gente seguia o mercado que a gente tá, entendeu? O que é o mercado? Aqui no norte do Espírito Santo, que tipo de café que um exportador, que alguém quer comprar esse café para colocar lá na xícara, né? Isso no protocolo antigo. Agora, com esse descritivo, a gente vai poder dar uma calibrada aí, como ela falou, né? E aí a gente vai poder falar pro todo, entendeu? Não é só o pessoal aqui do norte, mas aliás, já estamos acostumados, que vão saber o que tem esse café, entendeu? Assim, da mesma forma, os outros provadores que estão no sul do Espírito Santo, que estão lá nas matas de Minas, no Cerrado, no Nordeste, na Europa, a gente vai ter um equilíbrio disso, entendeu? Entendi. A Ariadna falou da questão da venda, Rodrigo. Vai valorizar mais o café do produtor? Muda alguma coisa quando a gente fala de valor comercial desse café? Eu tenho certeza disso. Eu acho que a Ariadna pode falar tá melhor do que eu, porque ela é filha de produtor aí que comercializa esse café. Então, vai estar valorizando sim, porque a gente vai valorizar os atributos, além da bebida, os atributos da história do produtor. Então, para mim, eu quero produzir o meu café, então... O meu café, então, vai ser especial porque eu tenho essa história. Então, eu posso, né, atribuir um valor maior a ele. E dependendo desses atributos da bebida, eu posso trabalhar para estar vendendo um valor a mais. Então, eu acho que vai valorizar ainda mais os cafés. Eu falo mais, eu acho que vai contar uma historinha, assim, né? Eu tenho tanta história bonita, e você como repórter aí, conta tanta história bonita aí, quando você provar um café, você fala assim, poxa, esse café aqui é um frutas brancas, um frutas vermelhas, mas da onde que ele veio? Foi produzido por uma mulher lá de Governador Lindenberg, né? E essa mulher, ela tem 3 filhos, é viúva e fez... Isso vai valorizar o que essa pessoa chegou, o que ela fez para chegar ali aquele cafezão que tá ali na mesa do consumidor, né? Isso vai ajudar a vender, vai né, ajudar Rodrigo? a vender o café. As café. pessoas gostam de história. Vai ser muito mais do que matemática, né? Vai ser história, experiência, né? O que eu tenho feito para chegar aí, né? A Ariadna, que é produtora, ela tem toda uma experiência por trás dela. A gente estava vindo para cá, a gente estava conversando, ela tá fazendo um café para ela, entendeu? E ela vai entregar naquele café tudo o que ela conquistou ali até chegar naquele café, né? E isso até então não era valorizado. Não. Às vezes era valorizado depois, entendeu? O produtor foi lá pro COI, ganhou, mas era desconhecido. Aí a história dele aparece. Hoje não, hoje a história vai na frente. E aí o comprador vai... Desculpa, gente. Não, e aí o café vai ser, né, conhecido como café especial por conta dessa história. Por causa dessa história dele. Ele vai se tornar especial por causa dessa história, né? Por causa da história, vai deixar de ser por causa de 80 pontos, né? Isso aí a gente vai ser um limitador pra gente por enquanto, porque tá na cabeça de todo provador, de toda pessoa que conhece café especial, café de qualidade. Olha, abaixo de 80 é um café bebida dura, acima de 80 é café especial, né? Mas aí com essa questão da experiência aparecendo agora no protocolo, no formulário, que é o que eles querem, né? Isso vai aparecer primeiro, exato. Olha, que trabalho que essa pessoa teve. E aí vai também tirar um pouquinho dos oportunistas, né? Tem muita gente que navega nessa onda, né? Temos aqui, por exemplo, em Linhares, um ótimo café.
É a cidade que mais produz café Conilon do Espírito Santo. Eu tenho... O meu café é de Linhares, é de qualidade, mas às vezes a lavoura dele nem é daqui de perto, entendeu? Mas ele aproveita por isso. Então, na hora que for provar esse café, ele vai ter que contar a verdade sobre aquele café. Como que ele foi produzido, como é que ele foi feito. E aí, o degustador, a pessoa que vai estar provando, vai ser mais fácil para contar a história. Por que chegou ali? Porque na maioria das vezes, quando a gente prova, a Ariadna prova muito também, a gente consegue sentir o que aconteceu naquele café pela prova, né? E aí tem avaliadores que eles são humanos, aí eles vão contar aquela história. Por exemplo, a gente prova 5 xícaras de cada lote de café. E aí, às vezes, uma xícara, a gente fala que estourou, que ela tá diferente, ela tá fora do convencional que tá ali, né? Tá piorzinha um pouquinho, vamos dizer, um fenólico, um químico. E aí, mas aí, se você pensar que tem mais 4 xícaras ali que ficaram muito boas, você vai pensar que dificuldade que esse produtor teve lá, né? Foi processamento, né? Na hora de pilar, ele passou um café lá e aconteceu de fazer isso. Foi na hora da secagem, foi na hora de pegar esse café para poder secar, para poder lavar e secar, ou foi uma coisa que ele fez com o que ele tinha e foi o que ele conseguiu entregar pra gente lá. E aí esse café ele vai ser considerado especial, não é por causa de uma xícara a mais que ele não vai ser considerado especial. Entendi. Agora, gente, para o produtor, né? Porque eu imagino o produtor que está nos assistindo agora, ele está pensando, o que muda para mim? Na prática, para o produtor, ele vai ter que mudar alguma coisa na sua propriedade? Ele vai ter que mudar alguma coisa na forma de fazer esse café? O que muda para ele? Ou não muda nada? Então, Rodrigo, vê se você concorda comigo. Então, ele pode continuar produzindo dessa mesma madeira que ele produz, mas a gente tem que lembrar, ele vai ser considerado então um café especial, porque tem essa história, mas a gente também tem que lembrar que o café é um alimento. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Café é um alimento, então, se ele quer produzir um café especial, tem a história, é um café especial, mas ele tem que lembrar para produzir um café especial de qualidade. Então, a gente tem que bater muito nisso, lembrar para o produtor que o café é um alimento e é interessante ele ter, além de ser especial, ter essa qualidade. Um café limpo, livre de defeitos, os processos serem feitos com consciência própria, né? Porque ele está vendendo isso para outras pessoas. Ele saber que aquilo que ele está fazendo, ele tem que ter coragem de tomar também, né? Isso mesmo, que é muito complicado. Acontece muito de produtor, eu faço café, mas ele nunca tomou o café dele. Então, será que é bom esse café? Isso mesmo. Aí, assim, deixa eu ver se eu entendi, assim. Porque fazer café especial é um trabalho diferenciado. Vamos ser sinceros aqui, o negócio do café especial, eu vou puxar o que a Ariadne falou de alimento. Quando você está na sua casa, que você vai comer uma fruta, você lava ela para comer? Lava. Sim. Né? Quando você tá lá fazendo o seu arroz, você vai colocar o seu arroz lá na águazinha para refogar, para cozinhar o arroz, você coloca na última temperatura para ele queimar? Não. Né? O café, o que os produtores têm feito, principalmente aqui no norte, a gente tem essa cultura, né? Eu pego o café lá da lavoura, que às vezes fica 2, 3, 15, 20, 30 dias lá. Aí depois de no colhido, sol, depois de colhido, no sol, aí às vezes você vai jogar ele lá pro terreiro ou pro secador, ele tá em blocos, mofado ele tá. Será que no alimento da sua casa você faria a mesma coisa? Café é alimento, né? Então, fazer qualidade, fazer café especial é fazer direito, né? Eu pego por um exemplo, lá em Alto Rio Novo a gente conseguiu colocar os cafés especiais para merenda escolar das crianças. Olha que bacana. E aí, antes de eu chegar, a nutricionista tinha lá a descrição de todos os alimentos. Fruta, não pode ser amassada, tem que ser uma fruta bonita, vermelha, madura. Aí o café, 500 gramas moído. Eu não queria saber do processo que teve o café. Então, aí a gente conseguiu mudar isso. Colocamos uma descrição que ele tinha que ter pontuação até 80 pontos, seguindo já o protocolo mínimo, antigo, né, no mínimo, né? Que outra coisa, que todo café que chegasse, mesmo que ele tivesse o laudo do provador, ele teria que ser provado de novo esse lote, porque às vezes o cara aproveita, né, isso. E aí tá a mudança para fazer café de qualidade. Café de qualidade você tem que tentar fazer uma qualidade de um alimento que vai chegar para todo mundo. Quando me perguntar, é difícil fazer café especial? Não é difícil. Se você fizer o certo, você consegue chegar. Você acha justo você pegar um café que é uma fruta e ele ir para a mesa do consumidor sujo
ele com palha, com pau, com pedra, não sei mais o que. Quando você vai secar o café, você liga em 600 graus lá o secador e acaba que você perde aí 16, 18 sacos por secador, porque você colocou lá café verde, maduro, com um monte de coisa lá. E aí, isso não é qualidade, tá? Ah, mas eu consigo vender esse café da mesma forma. Tá, mas até quando você vai conseguir isso? Porque o consumidor de café hoje, cada vez mais, ele quer aquilo que a gente está discutindo aqui. Da onde que esse café veio? O rastreio dele. Como que ele foi feito? Né? Eu posso tomar esse café e não ter problema com nenhum, né? Sei lá, o estômago. Ou eu vou provar esse café e eu tenho muito colega que fala assim, Rodrigo, você... me converteu para a seita do café especial. Porque antes disso eu tomava qualquer café. Hoje eu tomo café especial, eu chego numa padaria, num lugar e eu já começo a cheirar café para saber se aquele café é bom. Aí eu não consigo tomar. Quando eu tomo, eles falam, meu estômago dói, eu não consigo dormir, entendeu? Então acaba que quando a gente fala de café de qualidade, primeiro, a gente tem que falar de café de qualidade primeiro. Não tem como chegar em café especial se eu não fizer qualidade. Se não fizer o dever de casa. E aí, se você fizer o deverzinho de casa lá, que é o básico, que a gente faz na nossa vida já, a gente não fica sem tomar banho, então por que a gente não vai lavar um café, né? Ah, eu não vou lavar porque eu consigo vender. Não, isso aí não é justificativa mais. Hoje, a gente tem agregação de valor em cima dos cafés que são produzidos melhores, entendeu? Às vezes, só lavar o cafeitor consegue 10% a mais do café. Isso acontece muito em Minas, acontece muito no sul do Espírito Santo. No norte, a gente tem que levar uns puxão aí, os produtores, para poder estar melhorando isso aí. Mas, Rose, quando você vai para uma pessoa que produz café em massa, maior assim, quantidade, a gente né? acha que a pessoa está produzindo pior. Não, ela está melhorando. Eu tenho um produtor aí que produz 10 mil sacas que já mudou o tipo de secagem dele. É de caldeira, é a gás, que é mais lento, é para produzir. Porque ele já viu que o mercado está mudando, entendeu? E aí a gente tem que continuar batendo nessa teclazinha aí, porque o CVA veio para valorizar os cafés cada vez mais, mas os produtores também têm que se valorizar, né? Entendi. Então, esse é um movimento. Essa mudança nesse protocolo vai mexer com os produtores nesse sentido, né, Vai Rodrigo? mexer com os produtores nesse sentido. Entendi. Tá? Vai ser muito mais do que matemática, mas vai continuar sendo qualidade. Você falou aí de rastreio, Rodrigo, que vem descrito, né? Nesse novo protocolo, o café, a amostra que o produtor levou para provar, ela vai vir com todo esse descritivo, além de estar lá assim, 70 pontos, 72 pontos. Ela vai ter esse descritivo com essa historinha do produtor? Vai ter sim. Você quer falar? Aliás, eu tô só... eu tô aqui, falar. ó. Só eu. Eu falo, você complementa aí. Pode ser. Vai ter sim. A gente, além dessa rastreio de onde que vem, a gente pode contar essa história de como foi feito, né? Todo o processo, de quem produziu. E além disso, se esse café ganhou um concurso, a gente também pode colocar. Porque isso daí valoriza ainda mais o café, né? Tá certo? Sim. Aí, essa valorização se dá porque tem o protocolo físico, que agora eles vão valorizar mais. O que é o protocolo físico? É classificar o café lá, quantos defeitos ele tem, qual o aspecto desse café. Antigamente a gente fazia isso, mas era para comprador de commodity. Agora vai ser valorizado. Tipo café tipo 7, tipo 7, 8, né? Ainda tem No muito caso do isso. Conilon. Ainda tem muito isso, né? Se você pegar aí as cooperativas mais fortes aqui do estado, elas têm isso ainda, né? Mas elas já estão valorizando. Vou pegar aqui... Nada contra as outras cooperativas, mas a Coabriel, ela dá uma porcentagem a mais para quem tem bebida, entendeu? É um pouquinho, acho que são 2 a 5%, mas já é alguma coisa de valorização. E se você pega no volume, isso vai fazer uma diferença? Com certeza, entendeu? E aí agora tem o formulário extrínseco, né? Que você vai colocar, Rose, vamos lá, seu café é da onde? Meu café é de Linhares. Como foi produzido esse café? Ele foi despolpado? Ele foi cereja natural? Ele foi só lavado, né? Não, foi cereja natural, só lavei ele, né? E quem fez isso? Foi eu e minhas filhas. Olha, a gente tá contando uma historinha ali. Como que chegou isso aí? Minha família veio para Linhares em 1900 e alguma coisa, e aí ele produziu. Hoje a gente tem lá uma SAF, a gente não tem só café, a gente tem uma SAF, que é o consórcio ali, né? Tem banana, tem café, entendeu? Tô pensando em mexer com café regenerativo, então essa história vai ser contada nesse formulário, entendeu?
A gente também não pode deixar de falar que é o seguinte, o formulário sempre teve aí, o antigo e esse novo tem, mas para alguns mercados ele não vai servir tanto, mas o CVA pensa nisso, entendeu? Olha, se é isso que você queria, da onde que vem essa história? A Europa, os Estados Unidos, eu tô aqui agora, você vai ver. Então a maioria dos cafés de exportação vão ter isso. Entendi. Voltando na coisa da venda, quando eu chego com uma amostra de café, eu contei essa historinha, isso veio lá toda na avaliação. Quando eu chego para um comprador de um outro país, por exemplo, isso vai ajudar a vender. Isso é o que a gente estava falando da venda, Ariadna? É sim, porque ele vai ter todo esse rastreio, né, vamos dizer assim, ele vai saber como que foi feito, os processos, e além disso, nas avaliações, como vai ter essas duas formas de avaliação afetiva e descritiva, e vai ter essa régua, né, vamos dizer assim, ele vai ter todas as intensidades, né, então ele vai saber, ó, eu quero um café menos intenso, esse café então tá menos intenso, então é o café que tá dentro dos padrões que eu quero, né, ou caso ele quiser, ele vai, olha essa parte mais afetiva, ele prova esse café, olha mais para a parte afetiva do que ele quer, né, esse mercado. Ah, eu quero um café assim, então eu vou olhar mais para essa parte afetiva. Entendi. É isso que a Ariadna tá falando? Eu só queria complementar o negócio que ela falou, fica à né? vontade. Agora eu vou puxar um peixinho para onde que eu trabalho, em Incapé. Vai. Né? Eu vou deixar, gente, eu vou deixar. O Incapé tem feito um trabalho muito legal aí de qualidade, né? Montando lá o CECAF, Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, em Venda Nova, né? E tinha já uma unidade aqui com Altino, em Linhares. E aí montou mais 3 unidades, né? Uma em Alto Rio Novo, que é aqui no Noroeste, e outra lá em São José dos Calçados, com a Patrícia, que faz um trabalho muito bonito com as mulheres do café. Legal o trabalho dela. O Tasso, que é lá em Muqui, que não precisa nem apresentar, né? É Tasso referência de todo mundo. apresentações. E também Ai, esqueci o nome dele agora. Que é lá de Irupi, né? E aí esse trabalho tem feito isso que você falou. Antigamente o cara ia lá e vendia o café dele e não contava a história. Ele acreditava naquilo que o comprador queria, entendeu? E aí a gente começou a contar a história já nesses laudos que a gente tem feito aí. E aí ele falou, não, esse seu café é bom, o seu café é feito de maneira significativa aí. Eu falo pelas minhas experiências aqui, eu tenho uma produtora lá em Alto Rio Novo chamada Rosângela, que ela conta uma história muito bonita. O café dela chama Novo Começo, porque ela teve um novo começo de vida. Ela veio lá de São Manuel do Mutum, tem uns 4 anos, comprou uma terra em Alto Rio Novo, ela e o marido dela e o filho dela. Ela não fazia café especial, em 2023 ela procurou o escritório do Incapé, foi quando a gente começou lá. E aí ela começou a perguntar como é que faz, como é que era. E aí ela teve uns problemas com o marido dela e ela conseguiu fazer o café sozinha, esse café especial. Em 2023 ela ficou lá em 8º no nosso concurso e ficou ali, mas ela conseguiu fazer o café especial. Quando a gente conseguiu colocar a merenda escolar, ela foi pra merenda escolar. E aí ela teve um pezinho, tipo assim, ó, posso fazer que agora eu vou poder vender meu café, entendeu? O ano passado ela conseguiu fazer um cafezão, que ela ficou em 3º na premiação, foi para a Semana Internacional do Café, conseguiu vender vários cafés lá, tanto cru quanto torrado, contou a história dela. E por causa desse café especial e o preço do café no ano passado estava bom, ela conseguiu pagar a propriedade dela, comprar um carrinho, ela também é feirante. Olha a história, olha aqui. Ela conseguiu fazer melhorar a vida dela, da família dela. Ela tem um filho menorzinho e um filho que está estudando técnico agrícola agora. Então ela conseguiu melhorar a vida dela e da família dela todinha. Transformou a vida dela, entendeu? E aí agora, com esse formulário novo, eu posso levar essa história para que seja uma coisa que sempre que ela for vender o café dela, olha, toma aqui. O meu café Novo Começo tem essa história. Você está falando dessa história, Rodrigo, e eu sei que Alto Rio Novo, né, você já me contou essa história, que Alto Rio Novo vendeu cafés para cafeterias importantes premiadas da Itália, né? Quando esse comprador vem do exterior para cá, essa historinha para ele é muito importante, não é? Aí a gente volta para a questão de vender, de ser mais fácil de vender. Às vezes tem... Agora eu vou pegar esse exemplo que você deu. Aí o italiano lá, o Carlos Bittencourt, que é o dono da cafeteria Cafezal lá, ele veio aqui e a primeira coisa que ele queria, eu quero provar o café. Eu quero ir para casa dos produtores, que eu quero conhecer como que é a vida deles, eu quero saber, né? E aí o Carlos, ele teve essa oportunidade de vir assim, como outros, né? Mas tem gente que compra o nosso café lá fora que não tem essa oportunidade. Com o CVA, ele vai ter essa oportunidade e o produtor, ele vai poder mostrar a história dele. Olha, minha história não foi eu que contei, tem gente que tá contando a história num café, toma aqui, ó. Rodrigo, como é que fica a questão da pontuação?
Agora, porque antes a gente tinha o café 80 pontos, 82, 90, não. Agora, como é que fica? Continua existindo essa pontuação? Continua tendo pontuação na parte afetiva, no protocolo afetivo agora, que a parte de provas, de pontuação, desculpa, ela sempre foi afetiva, sempre foi o que cada degustador achava de um café, né? E aí eles punham as notas sensoriais e ele colocava também o valor que ele achava que era para cada nota lá, sem variar muito, né? Ele tinha ali um teto para variar. Agora não, agora a gente só vai dar pontuação na parte afetiva, né? Vai de 0 a 9 pontos, né? Antigamente no protocolo novo era números decimais de 25 em 25, no Conilon era de 5 a 5,25, até 9,75, o Arábica era de 6 até 10, né? E agora não, agora é números fechados, né? De 0 a 9, você vai dar uma pontuação. E aí muito vai se dever também à parte descritiva, né? Porque lá na descritiva a gente vai colocar o sensorial de qual intensidade, por exemplo, de aroma, de fragrância, de sabor. E aí em cima disso a gente vai dar uma nota. E aí em cima dessa nota vai ter a pontuação igual era antes. Só que agora antigamente a gente conseguia a gente mesmo calcular, né? Fazer uma soma ali. Agora não, agora tem uma calculadora que a SCAR preparou, né? Futuramente isso aí deve ir para um aplicativo para ficar mais fácil, porque se tiver offline, né? Só tem na internet por enquanto. Sim. E aí ela dá pesos em cima de algumas coisas. Por exemplo, o aroma e fragrância tem um peso, sabor e retrogusto tem outro peso. E no final ela dá uma pontuação. Por que dessa calculadora diferente? Para diferenciar um pouquinho dos cafés que eram 79,75 e 80, né? Que eram muito próximos e às vezes era um valor de mercado, que você estava falando de preço, né? Era totalmente diferente, entendeu? Por causa de 25 por causa de 25 décimos. Agora, com essa calculadora, que ela considera peso, o que acontece? Não tem mais essas mutações. Um café é 79, 75, ele pode ser um 78. Um café 80 pode ser 82, entendeu? Então, tá valorizando os cafés mais. Geralmente, 2 pontos a mais, a gente conversando aí com os provadores, entendeu? E os cafés que eram bebida dura, né? Eles estão perdendo aí 1 ponto, 1,5 ponto, entendeu? Entendi. Rodrigo, mas aí assim, a minha dúvida, né, quanto a essa questão da pontuação é a seguinte. Quando você for dar o resultado para um produtor, você vai falar para ele vai ter uma pontuação do café? Por exemplo, meu café é 82 pontos, mas aí tem toda aquela análise descritiva. Sim. Mas essa pontuação a gente continua tendo. Essa pontuação ainda vai continuar valendo, porque ainda na cabeça da gente, dos produtores, tá esse negócio de 80 pontos mais é café especial. Só que, assim, segundo o protocolo novo, não existe isso mais, entendeu? Inclusive, antigamente a gente não pontuava café commodity, agora pode pontuar café commodity com um protocolo novo, entendeu? Entendi. Ele vai pontuar, todos vão pontuar agora, né? Só que aí, com esse protocolo novo, a gente vai ter uma pontuação que vai falar mais a realidade. A Ariadne não estava falando aqui, eu acho que ela pode ter falado melhor, que o provador, às vezes, ele inventava uma nota ali, agora não tem como fazer isso mais, entendeu? Isso é verdade. Porque, assim, igual você falou do produtor, o meu café vai ser assim, isso vai ser o café dele vai estar em cima daquele gosto do mercado, o que aquele provador naquela região gosta. E, bom, essa questão do provador não inventar mais a nota é porque a gente vai estar usando o aplicativo. Então, vai ser a partir do gosto dele. E aí, o peso dessas notas de 0 a 9 vai ter esse peso lá no aplicativo. Então, o provador vai ser mais difícil para ele. Um café daqui, então, eu vou jogar para dar uma nota mais alta. Mas a gente não vai conseguir por conta desse aplicativo. Vai ficar mais confiável, gente, digamos? Vai ficar mais confiável. Mais confiável? Uma nota mais apurada? Agora vai ficar mais apurada as notas, com certeza. Só que assim, a gente tem que entender que esse protocolo novo, ele tá começando agora. Como tudo que começa, tem aprimoramento, né? Eu ia fazer essa pergunta também. Que a gente tá falando, né? Vocês falaram aqui de tantos benefícios e tal. Tem alguma crítica a esse novo protocolo? Ou são tudo flores? Não é tudo flores não, mas pode falar, Ariane. A gente estava até comentando aqui. A gente estava falando mesmo, porque lá mesmo, no momento do curso lá, a gente que estava provando, a gente do Conilon, a gente achou muitas coisas que faltavam pro Conilon. E algumas coisas que ficaram subentendidas, que até mesmo o próprio instrutor não sabia dizer pra gente sobre algumas coisas referente a o gosto da bebida. Tinha coisas lá, uma amanteigada, a gente não sabia se era algo bom ou ruim. Aquele teor a intensidade do amargor, a gente não saberia se pro Conilon. É ruim, né? Isso, porque o Conilon ele é mais amargo, né? Por causa desse teor de cafeína.
Porque até então, te atrapalhando um pouquinho, a gente tinha 2 protocolos diferentes para provar. Um para Conilon e outro para arábica. Isso. Agora é um só Um para os só dois. pros dois. Muda isso também, então, Muda Rodrigo. também. E aí entra naquilo que eu comentei com você aí numa reportagem que a gente fez, que veio para melhorar pro Conilon isso, entendeu? Vai valorizar mais o Conilon. A gente falou do dia 1º de outubro para entrar em vigor esse novo, para passar a valer. A gente tem algum risco aí de, devido a essas inconsistências que vocês estão falando, isso ser adiado? Não. Não existe. Não. A SCA falou que até dia 1º de outubro, todo key grader, pelo menos, que não fizer, ele vai perder a certificação dele de key grader. E aí, a partir do dia 1º de janeiro, vai começar o curso novo de key grader, que a gente tá para mudar, a gente nem sabe, né? Hoje chama Evolumet, né? Mas pode ser outra coisa. Já falaram em Key Evolution, né? O nome, né? A nomeação do A nomeação profissional. ainda, até então é Key Graders, né? Vai continuar. E aí isso vai começar a partir de janeiro. Acaba em outubro o protocolo antigo e começa em janeiro os cursos de Key Grader, entendeu? Entendi. E aí eles não tem como mais voltar atrás. Eles vão, tipo assim, da agora pra frente, eles vão consertando com... O carro, vão trocando pneu com o carro andando. Isso aí. É isso aí, né? Mas assim, a ideia em si, apesar de ter essas inconsistências, é que ficasse mais fácil para todo mundo entender por que um café é especial. Eu sou um defensor do CVA por causa disso. Eu acho que ele veio para poder dar... Eu já estudei para ser professor. Eu acho que ele é mais didático para as pessoas entenderem. Mas claro, Rodrigo. Quando a Ariadna ela ajuda a dar curso aí, acho que ela já deu curso de análise sensorial e classificação, eu também já dei, e eu achava muito mais difícil nesse protocolo quando você ia lá para a bebida para explicar às pessoas em si o que era. O que fazer a pessoa aprender é o que? É provar. Hoje, quando você faz o descritivo, o físico, eu acho que ele é mais explicativo, entendeu? A gente deu um curso para uma escola lá do CIR de Boa Esperança e os meninos pegaram muito melhor. Na hora de provar, eu acho que eles sentiram melhor. Então a pontuação dava batendo legal ali, entendeu? Entendi. Bom, nós vamos então terminando aqui o nosso Momento Agro. Eu espero que tenha ficado mais claro para todo mundo, né, sobre esse novo protocolo que já está aí prestes a entrar em vigor. Eu quero agradecer a Ariadna pela presença, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Quero agradecer também o Rodrigo, né, que veio aqui bater esse papo com a gente, explicar isso pra gente melhor e torcer aí, né, para que essas inconsistências sejam ajustadas o quanto antes e que realmente traga aí essas novidades e seja aí benéfico ao produtor. Porque no final das contas, gente, o que interessa é isso, não é, Rodrigo? É que seja bom para o produtor. Que o produtor que tem essa dedicação toda para fazer esse trabalho, para fazer esse café, que esse retorno para ele seja ainda maior e ainda melhor. Para que ele possa ser valorizado, né? Todo o trabalho que ele teve ali. O trabalho não terminou ali quando ele colheu o café. Começou muito antes. Muito entendeu? antes. E termina muito depois da colheita termina muito também. depois da colheita. Começa antes e termina depois, né? Isso aí. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada aos nossos Obrigado convidados de você. hoje. Obrigada. Né, pela presença. E a gente volta na semana que vem com mais um Momento Agro.